Vamos lá, pessoal, dando continuidade à correção do nosso simulado. Primeiro simulado de direito administrativo, tema Organização Administrativa do Estado, parte 1, tá? Olha só, vamos lá. Acompanha comigo. As secretarias municipais de determinado município integram a administração indireta desse ente federado? Errado, senhores. Prestem atenção. Secretarias do município, secretarias estaduais, secretarias do DF, os ministérios no âmbito federal, né? No caso aqui da União, tá? São órgãos, tá ok? Órgãos que integram ali o ente federado, tá? Então fazem parte da administração pública direta. O que faz parte da administração pública indireta, senhores? São as entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então essa questão aí ela está errada, tá? E aí você pode aí, ó, verificar o comentário que nós fizemos para você poder revisar em casa, beleza? Questão 27. Quando a União, que é um ente federado, integrante ali da administração pública direta, cria uma nova secretaria vinculada a um de seus ministérios para repassar a ela algumas de suas atribuições, o ente federal descentraliza uma atividade administrativa a um ente personalizado? Senhores, cuidado, pelo amor de Deus, tá? Primeiro, cuidado sem tomar. Essa secretaria aqui não é aquela secretaria municipal, estadual e distrital, tá? Aqui eu tô falando de uma secretaria que é um órgão que está sendo criado dentro da estrutura ali do ministério, que é outro órgão, tá? Mas independente disso, olha só. Quando a União, acompanha comigo, quando a União, que é a administração pública direta, dentro da sua estrutura aqui, ela cria, por exemplo, um ministério. Certo? Um ministério. Esse ministério é um órgão público da União. Dentro desse ministério, ela cria secretarias, que são outros órgãos. Isso aqui, senhores, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando órgãos dentro da estrutura interna do ente federado União, tá? E distribuindo competências, estabelecendo hierarquias. Isso aqui é desconcentração administrativa. Isso aqui não é descentralização. Descentralização seria se a União tivesse o quê? Criando uma entidade administrativa, né, da indireta, uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou empresa pública, ou se a União tivesse repassando a execução do serviço para uma entidade privada, tá? Então, olha só, o que está errado aqui, ó? Quando a União cria uma nova secretaria vinculada a um de seus ministérios, ela está criando um órgão para repassar a ela algumas de suas atribuições no âmbito federal. Descentraliza? Isso é descentralização? Não, isso é desconcentração, tá ok? Beleza? E o outro erro? Descentraliza uma atividade administrativa a um ente personalizado. Essa secretaria é um órgão, então não tem personalidade jurídica, não é um ente personalizado, tá? A autarquia é um ente personalizado, tem personalidade jurídica, né? As fundações públicas, a sociedade de economia mista, as empresas públicas. Agora, órgão não tem personalidade jurídica, ok? Beleza? Tá aqui, tá? Você acompanha no seu material em casa. Eu escrevi tudo que eu acabei de te explicar direitinho, tá? E ainda fiz observação, né? Que em regra, né? Personalidade jurídica o órgão não tem. Eu tenho duas exceções onde o órgão ele vai ter ali aquela questão da capacidade processual, lembro? Órgãos com previsão na Constituição para defender suas atribuições, da defesa de suas atribuições e competências, e aqueles órgãos que exercem função típica, né, de atuar em juízo, como Ministério Público, Defensoria Pública. Essas duas exceções aqui eu tenho realmente um órgão que vai acabar tendo capacidade processual, tá? Mas tirando isso, cair na sua prova de forma geral, órgão não tem personalidade jurídica. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Ao transferir por contrato a execução de atividade administrativa para uma pessoa jurídica de direito privado, a União se utiliza do Instituto da. Então vem cá. A União, ela está transferindo, né? Opa, se a União está transferindo, acompanha comigo. Se a União
ela está transferindo, ela está repassando a atividade administrativa, eu já não tenho centralização administrativa, concorda comigo? Centralização administrativa não é quando a União ela mesma presta o serviço, realiza atividade administrativa através de seus órgãos? Então, se ela está repassando, ainda não falei para quem, não é centralização. Eu já sei que é descentralização. Agora, calma, vem cá. Para uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Aqui pode ser praticamente todo mundo, menos autarquia, né? A União se utiliza do Instituto da, vamos lá, desconcentração. Desconcentração eu sei que não é. Por que desconcentração não é? Porque desconcentração eu estou criando órgão. E aqui a União está repassando, ela não está criando um órgão dentro de sua estrutura, ela está repassando a atividade para outra entidade. Então já não é desconcentração. Tá aqui, ó. A desconcentração serve para criar órgãos na estrutura interna de uma entidade, não para repassar para outra entidade a prestação de serviço público ou atividade administrativa. Outorga? E aí? Cuidado, senhores. Não. Por quê? Olha aqui comigo, acompanha. Quando a União vai repassar, ela vai realizar a descentralização, ela tem duas hipóteses. Ou ela passa criando uma entidade administrativa, ou seja, uma entidade da administração indireta, que é autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista ou empresas públicas, né? E se ela fizer isso, ela faz mediante lei, e isso aqui eu chamo de descentralização por outorga. Essa outorga que a questão está falando é isso aqui, ó, tá? É isso aqui. Só que toma cuidado. Como eu te falei, a União, quando ela vai criar uma entidade administrativa, seja uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou empresa pública, descentralização por outorga, ela não faz isso mediante contrato, ela faz isso mediante lei. Lei, tá ok? Agora, qual a segunda opção que ela tem? Ela pode passar para uma entidade privada, não é isso? E aí, quando ela passa para uma entidade privada, né, que ela vai repassar como? Através de uma das três espécies de delegação, ou uma concessão, ou uma permissão, ou uma autorização. Quando ela faz isso, ela está realizando a descentralização por delegação, também chamada de descentralização por colaboração. E aí o que acontece? Isso aqui, quando ela passa para a entidade privada, ela faz ou mediante contrato administrativo ou mediante ato administrativo. Quando é que vai ser por contrato administrativo? Quando a União repassar para uma entidade privada através de concessão ou permissão. Por quê? Porque concessão e permissão, como nós aprendemos na aula, são duas espécies de delegação que exigem o quê? Contrato administrativo. Se for uma concessão, vai ser realizado um contrato administrativo chamado de contrato de concessão entre, aqui no caso, a União e a empresa, a entidade privada que recebeu, né, essa concessão. Se for uma permissão, também vai ser por contrato administrativo, só que o nome é diferente, é outra modalidade, é um contrato de adesão, tá? Por que a autorização não está aqui? Porque a autorização é quando a União ela vai descentralizar aquele serviço público, tá? Para o particular, e aí ela faz isso aqui através de ato administrativo. Mero ato, não precisa de contrato, tá ok? Beleza? Então tome cuidado com isso. Se a questão está falando que a União ela repassou, então já sei que não é centralização, é descentralização. Mas ela repassou mediante o quê? Contrato. Opa, se ela repassou mediante contrato, significa que ela utilizou ou a concessão ou a permissão para repassar a execução somente, não é titularidade, somente a execução de um serviço público através da descentralização por delegação e colaboração. Fácil? Tranquilo? Tranquilo, senhores? Então, olha aqui, ó. Desconcentração nós vimos que não é. Outorga também não é, porque a outorga é a descentralização, né? Por outorga é aquela descentralização onde a direta repassa para uma entidade administrativa da indireta. Só que isso aqui não é feito por contrato, é por lei. Então não pode ser essa aqui, alternativa, tá? Descentralização? Sim, é uma modalidade da descentralização, não especificou qual, né? Mas é uma modalidade de descentralização. Mais especificamente nesse caso, por delegação, também chamada de por colaboração. Beleza?
Concentração. Concentração também não pode ser, porque concentração é quando eu for extinguir órgão, não é isso? Dentro da estrutura interna, tá? Beleza? Fácil? Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Vamos para a próxima. A Presidência da República integra a administração pública federal direta. Pessoal, certo? Certo por quê? Olha aqui comigo. Senhores, eu tenho quem? Quem compõe a administração direta? União, estados, membros, DF e municípios. Tá? E o que acontece? Todos esses entes políticos, eles têm os seus órgãos, não é isso? O órgão que vai aqui representar ali o poder executivo da União é a Presidência da República, que é onde fica ali o presidente da República, tá? A presidência é o órgão, tá? O presidente é o agente, tá? Nos estados, aí eu não tenho presidência da República, eu vou ter governadoria, onde ficam os governadores de estado. No DF a mesma coisa, e nos municípios a prefeitura municipal. A prefeitura municipal é o órgão. E o agente que atua ali dentro, né, chefiando o poder executivo, é o prefeito. Aqui os governadores. E aqui o presidente. É isso? Beleza? Então, senhores, a presidência da República é sim, é um órgão da União. A governadoria, um órgão dos estados, governadoria do DF, um órgão do DF, e as prefeituras municipais são os órgãos dos municípios, tá? Beleza? Aí toma cuidado, tá? Como a presidência da República, a governadoria do DF, dos estados e as prefeituras, elas representam poder, tá? Porque aqui eu estou, né, diante do órgão, né, onde fica lotado ali o agente público que é o chefe do poder executivo naquele âmbito, não é isso? Como ela representa poder, poder executivo, e ela está prevista diretamente na Constituição, ela é mencionada na Constituição, eu vou chamar esse órgão aqui, Presidência da República, Governadoria de Estado, Governadoria do DF, e Prefeitura dos Municípios, perdão, Prefeitura Municipal, de órgãos independentes, tá? Por quê? Porque, olha só, eu tenho, tá? Dentro da estrutura aqui da administração pública, uma hierarquia entre os órgãos. E o órgão mais poderoso de todos, o órgão que ele olha para o céu e só vê Deus, ele não vê ninguém acima dele, é o órgão independente, tá? Independente. Logo abaixo dele, eu vou ter os órgãos autônomos, tá? Os órgãos autônomos, eles não estão lá em cima, eles estão abaixo, logo imediatamente abaixo dos órgãos independentes. E eles são autônomos por quê? Porque eles têm uma autonomia administrativa, financeira, né, técnica, mas eles não são, né, o topo. O topo são os independentes. Logo abaixo aqui eu vou ter os superiores, né? São órgãos que exercem uma certa direção, tá? Mas estão abaixo dos autônomos. E por fim eu tenho os subalternos. Eu costumo brincar, subalternos. Eu costumo brincar com os meus alunos e colocar que subalterno é o soldado, superiores é o subtenente, o autônomo é como se fosse um capitão e o independente é como se fosse um coronel, na estrutura da polícia militar, tá? Por quê? Aonde o aluno erra muito? Superiores. Ele falou, mas superior não devia ser o mais forte? Cuidado, você é um órgão superior em relação ao que está abaixo de você subalterno, tá? Eu quero que você entenda o seguinte macete que eu vou te ensinar, tá? Presta bem atenção nisso aqui, ó. Você nunca vai se confundir se você aprender esse macete. Espera aí só um minutinho, pronto. A polícia militar ela é dividida em duas estruturas, duas carreiras, tá? Existe um mundo de diferença entre elas. Eu tenho a carreira de oficiais e eu tenho a carreira das praças. Praças começa de soldado e vai até subtenente. Oficial você vai ter aqui tenente até coronel, vou botar assim, tá? Beleza. Nesse grupo aqui, quem é que manda pra caramba? O subtenente. O subtenente ele é o superior do grupo das praças. Agora, isso não me dá o direito de botar o subtenente para comparar ele com oficial. Filho, oficial, praça é praça, não se mistura. Então, quando eu pego um superior aqui, um subtenente, e falo que ele é superior, eu não estou falando em relação aos autônomos independentes, que é outro planeta, outro mundo, né? Outra carreira. Eu tô falando que ele é superior em relação a esse quadro aqui, dos mais tranquilos, né? E ele é superior realmente ao que tá lá embaixo, que é o subalterno. Entenderam? Então a linha hierárquica é essa. Órgão que tem previsão constitucional, tá? Que representa poder, o mais forte de todos, que ele olha para cima, não tem ninguém acima dele, independente.
Logo abaixo, eu tenho quem? Eu tenho os autônomos, tá? Estão abaixo dos independentes, mas tem muita força, tá? Eles são chamados de autônomos porque possuem autonomia, tá? Possuem autonomia financeira, administrativa, tá? Técnica, beleza? Eu tenho superiores porque são órgãos de direção e exercem um comando em relação a quem não manda em nada, que é o órgão subalterno, que é aquele que só serve para executar, beleza? A título de exemplo, só para você entender melhor, vamos imaginar o seguinte: eu tenho no município. No município, eu vou ter a prefeitura municipal. Essa daqui é um órgão independente, representa poder executivo. Isso aqui é um órgão independente. Aí o que acontece? A prefeitura tem várias secretarias, dentre elas a Secretaria da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde é um órgão autônomo. Está abaixo do independente, mas tem autonomia financeira e etc, tá? Técnica, não é isso? Beleza. Aí, senhores, logo abaixo eu vou ter, dentro dessa Secretaria de Saúde aqui desse município, eu vou ter a diretoria do hospital municipal. Só tem um hospital municipal e eu tenho a diretoria, o diretor ali que manda dentro do hospital. Isso aqui é um órgão superior, tá? E, dentro dessa estrutura do hospital, eu tenho os postos de saúde espalhados na cidade. Esses postinhos aqui, gente, são os órgãos o quê? Subalternos, só serve para executar, não manda em nada, certo? Então, a diretoria do hospital, ela é superior em relação aos subalternos. Eu não misturo essa galera aqui com quem tem poder de verdade, tá? Que é a secretaria, que é a prefeitura. Entenderam a estrutura hierárquica? Beleza. Senhores, com isso nós finalizamos mais esse bloco, tá? E no próximo bloco nós começamos a corrigir aí da questão 30, tá? Até a 35, tá? Depois a gente vem finalizando da questão 36 até a questão 40, beleza? Espero que você tenha entendido o conteúdo, revise, tá? Que vai dar certo, tá ok? Você vai ver comigo que ficou um pouquinho extenso? Ficou, mas isso aqui faz você ganhar um tempo absurdo lá na frente no momento da sua revisão, tranquilo? Aguardo você no nosso próximo bloco.